Ressurreição. Capítulo 23. Adeus. Apenas chegaram à cidade, Félix despediu-se de Menezes e seguiu para as Laranjeiras. Ia palpitante e receoso, pela primeira vez nesse dia lhe lembrou a doença da viúva. Temeu que fosse tarde. Não era, as janelas estavam abertas. Entrou no jardim, subiu as escadas, cabisbaixo, quando levantou os olhos viu Raquel diante de si. Raquel, cujo coração era menos filosófico, posto soubesse resignar-se como o de Menezes, não viu o médico sem algum abalo interior. Fê-lo entrar e foi ter com a enferma. Quando Lívia soube que Félix ali estava, sorriu, tristemente e fechou os olhos. Abriu-os para contemplar a boa amiga que esperava ao pé do leito. Não estavam molhados. Cobria-os um véu de serena melancolia. Agradece-lhe por mim, Raquel, e dize-lhe que me verá quando eu puder sair daqui. Félix recebeu o recado e sentiu a frieza dele, apesar da doçura da voz que ele o transmitia. Era muito, contudo, não estaria longe a reconciliação. A convalescença de Lívia foi mais rápida do que se devera esperar. O intervalo foi aproveitado por Félix em se reconciliar com Viana, que achou dentro de si bastante misericórdia para perdoar o culpado. A submissão do médico o lisonjeou, e o seu arrependimento lhe pareceu o que realmente era, sincero. Era natural perguntar-lhe a razão do rompimento. Viana achou melhor calar-se. O que ele queria antes de tudo era a reparação do erro. Lívia consentiu finalmente em receber o médico. Estava na sala, envolvida num roupão branco, com um resto de palidez que a enfermidade lhe deixará no rosto. Nas circunstâncias em que ambos se tornavam a ver, não podia ela estar melhor. O ar da moça não era risonho, mas também não era severo. Félix caminhou lentamente para ela, tímido e fascinado ao mesmo tempo. De novo sentia o império que a viúva sempre exercera em seu espírito. Quando Félix confessou à viúva todo o seu arrependimento e lhe implorou o perdão da culpa que cometera, escutou-o Lívia com grande serenidade, e afetuosa lhe respondeu: Não lhe nego o perdão que me pede, seria duvidar do seu arrependimento, e eu creio que é sincero. Podia talvez exigir que me dissesse a causa que o levou. A causa é triste de confessar, interrompeu Félix. Não lhe a peço. Mas quer ouvir o resto? Félix curvou a cabeça. Creio no seu arrependimento, e não duvido do seu amor, apesar de tudo o que se ha passado. Isto lhe deve bastar. O destino ou a natureza não nos fez um para o outro. O casamento entre nós seria uma cerimônia apenas. Seria o nosso infortúnio, e mais vale sonhar com a felicidade que poderíamos ter do que chorar aquela que houvéssemos perdido. Félix ouviu as palavras da moça cabisbaixo e abatido. Não ousava responder-lhes nem interrogá-la, mas do seu mesmo silêncio colhia a moça a sinceridade da dor e do arrependimento. Se isto lhe dói, continuou ela, vê bem que a culpa não é minha. Eu aceito uma situação não criada por mim, nem também pelo Senhor, mas, como eu lhe dizia, pela natureza ou pelo destino. No ponto a que chegamos é esta a resolução melhor. Não é, interrompeu Félix com impetuosidade, não é a melhor porque ambos perderemos com ela, e nada nos impede a resolução contrária. Creio que não duvide de meu amor, mas digo-lhe que o não compreende, nem avalia. Eu não teria ânimo de lhe propor, nas circunstâncias em que nos achamos, um rompimento que... O sorriso com que a moça ouvia cortou-lhe a palavra neste ponto. Caiu em si, lembrou-lhe, que ele facilmente esquecia tudo, lembrou-lhe que lhe não cabia falar de rompimento, e murmurou. Não tenho direito de falar assim, e vejo que mereço um castigo. Não é castigo, atalhou a viúva, é necessidade. Se alguma consolação pode levar desta última entrevista, leve a certeza de que o amo como dantes, e de que o meu padecimento será ainda maior do que o seu. O casamento é já agora impossível.
Eu não sei o que motivou a sua carta, mas imagino que foi alguma dúvida nova a meu respeito. Se nos casássemos, cessariam elas? Sim. Porque eu hoje creio e vejo o que padeceu por mim. Para duvidar do seu amor seria preciso que houvesse perdido a razão. Demais, continuou Félix enquanto Lívia abanava tristemente a cabeça, viveremos só para nós, fecharemos a nossa casa aos olhos estranhos. Ainda assim o irá perseguir esse mau gênio, Félix, seu espírito engendrará nuvens para que o céu não seja limpo de todo. As dúvidas o acompanharão onde quer que nos achemos, porque elas moram eternamente no seu coração. Acredite o que lhe digo, amemo-nos de longe, sejamos um para o outro como um traço luminoso do passado, que atravessa indelével o tempo, e nos doure e aqueça os nevoeiros da velhice. Lívia proferiu estas últimas palavras com a voz tremula, e uma lágrima lhe rolou pela face pálida. Por que nos separaremos agora que estamos à porta do céu? Perguntou Félix. Não me cabe o direito de exigir uma felicidade que repeli tantas vezes, mas, se pudesse entrar na minha alma veria que os meus erros, por maiores que sejam, e são grandes, animam-os sempre um sentimento de amor, e que enfim eu cedo sempre ao grito de minha consciência. A mais bela ação seria perdoar-me esquecendo e o único modo de esquecer seria voltarmos ao tempo de nossas esperanças. Perdoei tudo, e tudo esqueci, apagou-se o passado e nenhum ressentimento me ficou. O que se não apaga é o futuro. Félix torcia as mãos. Era patente o seu desespero. A viúva mal podia encará-lo. Seguiu-se um longo silêncio, interrompido pela chegada de Luís. O menino pôs termo à entrevista. Félix olhou ainda algum tempo para a moça, mas leu-lhe a fisionomia que a resolução era inabalável. Levantou-se para sair. Conservaremos a estima recíproca, disse Lívia estendendo-lhe a mão, e espero que me conserve também alguma coisa mais, é como eu. Eram as últimas palavras da moça, vieram entrecortadas de soluços. Félix quis pegar-lhe nas mãos e aproveitar esse passageiro desmaio para conseguir a retratação das palavras. Mas a moça abraçou-se ao filho em cujo seio escondeu o rosto. Não faça chorar mamãe, disse Luís enlaçando com os bracinhos o pescoço da viúva. Félix retirou-se lentamente, com os olhos anuviados, turvo o espírito, o passo vacilante, e transpôs a custo a soleira daquela porta que se lhe ia fechar para sempre.